Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a calorosa acolhida das senhoras e senhores. Para mim também é um prazer, uma honra estar aqui presente. Gostaria de rapidamente externar alguns agradecimentos ao governador Pedro Táxi pelo convite que foi feito e pelas gentis palavras. Nós acompanhamos o trabalho principalmente do governador, na época que ele era senador da República, e a comunidade jurídica em geral, o Ministério Público, juízes, desembargadores, ministros, tinham o senador como alguém de uma ilibada reputação e extremamente confiável e importante para o aprimoramento da legislação, inclusive no que se refere à melhoria da justiça criminal. Felicito, não tive a oportunidade de fazer isso pessoalmente, a sua eleição nesse estado, já uma felicitação tanto quanto tardia, mas no legislativo seu trabalho era muito destacado e às vezes também se faz falta no legislativo. Agradecer aqui o gentil convite que me foi feito pela secretária de Estado, a senhora Adriana Landoni. Ainda não tive a oportunidade de conhecer com profundidade esse projeto, mas é evidente que a transparência, né, fornecer, disponibilizar dados e informações aos cidadãos, eu acredito que é a melhor forma de se controlar o mau uso da administração pública. Tem um ditado que diz que o melhor policial é um poste de luz, e fazendo uma comparação, da mesma maneira, a melhor forma de se ter um bom controle da administração pública é não com fiscais, não com juízes, não com promotores, mas fornecendo ao cidadão os instrumentos necessários para que ele tenha acesso a esses dados e informações e consigam os governados controlar os seus governantes. Cumprimento aqui especial a dois colegas juízes, o Dr. Jefferson Schneider, aparentemente não teve um problema, não pôde vir, ou está aí, não sei, e a doutora Selma Arruda, aqui presente. Não tenho uma familiaridade tão grande com o que acontece no Mato Grosso, mas já tive a oportunidade de ver histórias de casos judiciais impressionantes, e são verdadeiras histórias de coragem. Não tenho dúvida que esses desafios que envolvem esses casos, grandes casos envolvendo pessoas poderosas, certamente só logram ser superados com competência e coragem, e fica meu elogio a esses dois magistrados, cada um na sua competência, cada um com seus casos, mas ambos exemplos de bons magistrados. Cumprimento também ao promotor Mário Castro. É evidente que o juiz não trabalha sozinho, ele não tem iniciativa, e para levar esses casos importantes do Ministério Público é essencial, assim como também os policiais que auxiliam nessa investigação. Então ficam também meus cumprimentos ao ilustre promotor. E a todos os senhores e senhoras que vieram aqui nessa data prestigiar esse evento. Eu fico feliz de estar aqui também por uma razão especial, porque se discute o avanço e não se discute o retrocesso. Então é muito mais confortável vir e discutir algo que nos possa fazer avançar do que algo que possa nos fazer retroceder. Não querendo dar uma de política ou coisa que o valha, mas a sociedade brasileira, o que ela quer no momento é recuperação econômica. Isso é óbvio, passamos por uma crise econômica terrível, taxas de desemprego enormes, isso afeta o bem-estar de uma grande parte da população, mas o bem-estar em geral.
e também a sociedade, como ficou muito claro em todas essas manifestações públicas, tem o desejo de viver num país menos corrupto. Então tem que ser discutido, são políticas públicas que nos levem a sair dessa situação, e não políticas públicas que eventualmente nos façam voltar a um passado que é indesejável. Estive recentemente no Congresso Nacional, certamente os senhores e senhoras têm conhecimento disso, para discutir um projeto de lei sobre abuso de autoridade. E eu vou pedir vênia aos senhores e senhoras para falar um pouco disso, que eu acho que é um tema fundamental. Não necessariamente o que eu vou dizer aqui é uma novidade. É claro que nenhum juiz concorda com o abuso de autoridade, nenhum promotor, nenhum policial. Então, o abuso de autoridade como um crime praticado por uma autoridade pública tem que ser reprimido. Não há nenhuma disputa a esse respeito. Agora, é importante se discutir a forma como isso vai ser feito. É importante tomar o cuidado para que, a pretexto de se coibir o abuso, ao contrário, se queira coibir que o agente público vinculado à lei não tenha condições de cumprir o seu dever e fique sujeito a retaliações decorrentes de interesses especiais ou interesses poderosos. Tem uma história, que é uma história muito importante no Brasil, e talvez os senhores e senhoras tenham ouvido falar. No começo da nossa República, final do século XIX, um juiz no Rio Grande do Sul, que era chamado Alcides Mendonça Lima, ele, se debruçando sobre um caso concreto, no tribunal do júri, ele acabou entendendo que uma lei estadual, isso foi no Rio Grande do Sul, uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, que havia sido editada há pouco, reformando o tribunal do júri, ele entendeu que essa lei era incompatível com a Constituição, porque a lei estabelecia que o voto dos jurados não seria mais secreto. E ele tinha um natural receio de que, não sendo mais o voto secreto dos jurados, os jurados ficassem sujeitos, nas suas localidades específicas, à pressão dos poderosos, e não mais proferissem os julgados segundo a sua própria consciência. E esse juiz, juiz de direito Alcides de Mendonça Lima, na primeira oportunidade em que ele foi presidir um tribunal do júri, sob essas novas regras, ele disse: não, isso é inconstitucional, eu não vou aplicar essa norma. Pois bem, o presidente, na época não era governador, o presidente do estado do Rio Grande do Sul da época, o Júlio de Castilhos, não era uma pessoa assim muito delicada, e ele ficou possesso ao ter conhecimento dessa decisão do juiz de direito, e ele simplesmente oficiou ao que seria o equivalente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul da época, que era o Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, oficiou aquela corte pedindo que o juiz fosse, aquele juiz faccioso, fosse punido, fosse processado e fosse punido. Foi o ofício dele ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de fato, condenou o Alcides de Mendonça Lima por crime de abuso de autoridade. Artigo 226 do então Código Criminal da República, o primeiro Código Criminal da República. Quem assumiu a defesa dele? Um dos personagens mais importantes da nossa história republicana, Rui Barbosa, maior advogado brasileiro, maior jurista brasileiro, foi também senador, foi candidato a presidente da República, mas não logrou ser eleito. Mas o Rui Barbosa assumiu a defesa do juiz de direito condenado por abuso de autoridade.
E ele apresentou um pedido de revisão criminal ao Supremo Tribunal Federal e apresentou uma peça que se tornou célebre, chamada O Júri e a Responsabilidade Criminal do Juiz, responsabilidade penal do juiz, argumentando que o juiz não podia ser punido porque realizou determinada interpretação da lei, ainda que essa interpretação fosse divergente da interpretação de eventuais tribunais com poder de revisão sobre a decisão do juiz. E foi ele que cunhou a expressão crime de hermenêutica, que é uma expressão conhecida do mundo jurídico, e desde então, desde esse trabalho do Barbosa, que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, isso em 1897, nunca mais se falou no Brasil de crime de hermenêutica. Isso é uma peça basilar na independência do Poder Judiciário. Se o juiz não tiver a liberdade de proferir a decisão segundo a sua consciência e segundo sua interpretação da lei e segundo sua avaliação dos fatos e provas, é o fim da independência judicial. O juiz vai deixar de ter aquela autonomia para se tornar um escravo do entendimento predominante. Quem diz isso não sou eu, mas é o maior jurista brasileiro. Vou permitir aqui, não poderia substituir as palavras do Rui Barbosa, permitir ler um trecho do trabalho que ele escreveu. Diz ele lá: para fazer do magistrado uma impotência, criaram a novidade da doutrina, que inventou para o juiz os crimes de hermenêutica, responsabilizando penalmente pelas rebeldias de sua consciência e ao padrão oficial no entendimento dos textos. Essa hipérbole do absurdo não tem linhagem conhecida. Nasceu entre nós, por geração espontânea. E se passar, fará da toga a mais humilde das profissões servis, estabelecendo para o aplicador judicial das leis uma subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortesã. Se o julgador, cuja opinião não condiga com a dos seus julgadores na análise do direito escrito, incorrer por essa dissidência em sanção criminal, a hierarquia judiciária, em vez de ser a garantia da justiça contra os erros individuais dos juízes, pelo sistema de recursos, ter-se-á convertido a benefício dos interesses poderosos em mecanismo de pressão, para substituir a consciência pessoal do magistrado, base de toda a confiança na judicatura, pela ação culminatória do terror, que dissolve o homem em escravo. E como eu disse, esse é um trabalho até que os senhores e senhoras podem encontrar disponível na rede mundial de computadores, mas como eu disse, o Rui Barbosa foi bem sucedido no Supremo Tribunal Federal. E desde então, nunca mais se falou na nossa história republicana de crime de hermenêutica. Qual não é, de certa maneira, a surpresa da magistratura ao verificar a retomada, a partir do segundo semestre desse ano, de um projeto de lei de abuso de autoridade, o projeto de lei 280/2016, pelo Senado Federal, com a intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade que nós temos. Como eu disse, não há nenhuma objeção do juiz, e não é só o juiz que é atingido pela proposta, é também o Ministério Público, é também o agente policial, nenhum deles são coniventes com abuso, pelo contrário. Mas será que essa lei, aprovada sem o devido cuidado, sem o devido debate, nesse contexto atual, não pode ser utilizado
exatamente com o propósito contrário. Se o juiz, por exemplo, decreta uma prisão, e essa prisão venha a ser eventualmente reformada pelas instâncias recursais, isso não é algo extraordinário. Direito não é matemática. Se colocarem 5 advogados debatendo o mesmo tema jurídico, ou 5 promotores, ou 5 juízes, é possível que se tenha 5 posicionamentos diferentes. É possível que pessoas razoáveis divirjam razoavelmente sobre a interpretação do direito. Portanto, se o juiz decreta uma prisão e essa prisão venha a ser reformada por uma instância superior, se um agente policial realiza uma prisão em flagrante e o juiz venha a relaxar essa prisão em flagrante por entender que ela não ocorreu, se o Ministério Público propõe uma denúncia entendendo que tem justa causa e o juiz rejeita por entender que falta substrato probatório, se nós formos considerar a letra da lei, do projeto, é possível que essas pessoas venham a ser acusadas de abuso de autoridade, não por terem abusado dos seus poderes, mas simplesmente porque cumpriram o seu dever. E o que prevalece no final não necessariamente é o correto. Tem um juiz famoso da Suprema Corte norte-americana, antigo juiz, o nome dele era Robert Jackson. Ele foi inclusive procurador dos Estados Unidos no Tribunal de Nuremberg, ou seja, faz um bom tempo. Ele tinha uma frase, cheio de aforismos e frases memoráveis, mas uma frase dele dizia o seguinte, falando sobre a Suprema Corte norte-americana, da qual ele já era um componente. Dizia ele: nós estamos sempre certos porque nós damos a última palavra, mas nós não damos a última palavra porque nós estamos sempre certos. Há um exercício de humildade até de alguém que era um ministro, um juiz da Suprema Corte norte-americana, talvez uma das mais célebres tribunais constitucionais. Ou seja, nenhuma corte de justiça, nenhuma autoridade pública é infalível, e as pessoas podem cometer, eventualmente, seja em qualquer instância, seja em qualquer ofício, podem cometer erros de avaliação e erros de interpretação. Claro que sempre prevalece a posição de dar a última palavra, mas isso não significa, a posição de quem dá a última palavra, mas isso não significa necessariamente que quem falou antes estava necessariamente equivocado. Pois bem, diante desse contexto, e o meu propósito de ir ao Senado foi exatamente esse, foi de apresentar uma sugestão. Primeiro, eu dei minha opinião sincera, falei, olha, na minha opinião, e digo isso com toda humildade, não é o momento de debater esse tema. Não é o momento porque, como eu disse, a sociedade brasileira, o que ela espera? Recuperação econômica e medidas que previnam a prática da corrupção. E a aprovação de um projeto dessa espécie, criminalizando o abuso de autoridade, ou atualizando a lei, por melhor que seja o texto legislativo, poderia ser interpretada pela sociedade como representando um instrumento visando tolher não a ação do criminoso, mas sim a ação da justiça em relação aos criminosos. Por isso que eu dei minha opinião em favor do Congresso, para que o Congresso não sofra esse eventual impacto em sua credibilidade pelo fato de aprovar uma lei dessa nesse momento. Mas se for a intenção do Congresso aprovar a lei, e o Congresso evidentemente tem a sua soberania, ainda que embaixo da Constituição, se for a opção, então que se aprove uma norma de salvaguarda. E apresentei uma sugestão bastante singela. Não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Para minha satisfação, aparentemente, ou pelo menos vários senadores acolheram essa sugestão
e apresentaram propostas de emenda ao projeto para que isso seja inserido. Agora é uma incógnita se vão de fato votar o projeto. Muita coisa aconteceu desde quinta-feira. Há, por exemplo, os movimentos, as manifestações do domingo, e não sei se vão votar ou não vão votar. Se resolverem votar, eu espero que, a bem da independência do juiz, da autonomia do Ministério Público e da vinculação do agente policial à lei, que tenham esse cuidado de distinguir o que é abuso de poder e o que é eventualmente divergência na interpretação da lei. Isso é fundamental para manter a independência da magistratura, a autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei. E esses bens, essas garantias, não são garantias para o juiz. Não visamos aqui proteger juízes, mas a democracia, o Estado de Direito, precisa de juízes independentes, juízes que possam julgar os casos somente com base nos fatos, na prova e na lei, sem a necessidade de atender interesses especiais ou interesses poderosos. A ideia da justiça vendada reflete essa necessidade do juiz ser independente e julgar o caso segundo sua consciência, independentemente da qualidade dos interesses envolvidos. Do outro lado, também recentemente, tem a necessidade de falar disso, a Câmara dos Deputados deliberava sobre um projeto chamado Projeto das 10 Medidas do Ministério Público, um projeto que foi elaborado no seio do Ministério Público, mas granjeou um intenso apoio popular, colheram mais de 2 milhões de assinaturas. Provavelmente deve ter pessoas aqui que assinaram em apoio a esses projetos. E não é fácil colher 2 milhões de assinaturas, é algo assim extremamente difícil. Mas fizeram. Não é uma iniciativa minha, foi uma iniciativa do Ministério Público, eu assisti mais à distância, numa posição mais confortável, mas eu vi o quanto que lutaram com o apoio da sociedade civil para obter aquelas assinaturas. E enviaram ao Congresso. É certo que o Congresso tem a sua também soberania constitucional para decidir sobre essas questões. E é certo também que se pode divergir de várias das medidas que estavam sendo apresentadas naquela proposta. Haviam questões mais controvertidas, algumas coisas que fugiam um pouco à nossa tradição jurídica, e era natural que houvesse deliberação parlamentar e não necessariamente aquele projeto ser aprovado na íntegra. No entanto, o que aconteceu foi que a Câmara, isso também um episódio já conhecido por todos, aprovou das 10 medidas, se muito, 2,5, né? E com alterações que, mesmo essas aprovadas, geraram algum impacto na sua efetividade. Algumas coisas boas permaneceram. A criminalização do Caixa 2. A regra é simples: campanhas eleitorais podem receber doações. As doações têm que ser declaradas e registradas. É uma regra de transparência. Você precisa saber como o seu representante foi eleito, como ele chegou lá. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Não tem nenhum óbice moral, alguma objeção que se possa pensar porque não ter as doações todas declaradas e todas registradas. Esse é um mal que acompanha o nosso sistema político há longo tempo. E no meio desse Caixa 2, que eventualmente pode envolver doações em que o doador quer simplesmente permanecer oculto, mas dentro desse Caixa 2 podem ter ali também formas graves de corrupção. Se diz, por exemplo, nessa chamada Operação Lava Jato,
que acertos de propina, acertos de corrupção, e não caixa 2, foram pagos através de doações, tanto oficiais como doações não registradas. Trazer isso para a luz do dia, as doações eleitorais, é um primeiro passo para o cidadão controlar o seu representante eleito, mas, por outro lado, também ter a possibilidade de identificar mais facilmente casos de corrupção, eventualmente disfarçados de doações eleitorais. Então, isso foi aprovado na Câmara, aí louve-se a Câmara por ter adotado essa decisão. Também algumas medidas relacionadas aí a incremento de pena. Partes mais controvertidas do projeto ficaram de fora, como o chamado teste de integridade, mas várias outras coisas que não eram assim tão polêmicas, como criminalização do enriquecimento do agente público, como a ampliação das possibilidades de confisco do produto do crime, regras que evitavam prescrição, tudo isso foi rejeitado. E, por outro lado, inseriram, numa emenda da meia-noite, um crime, nem sei direito se é de responsabilidade ou de abuso de autoridade, que tecnicamente ficou ruim também, além de tudo, contra juízes e procuradores, promotores, como se a prioridade do país fosse exatamente essa, né? Bem, tem muitos casos de corrupção, vamos criminalizar condutas de juízes e promotores. Pois bem, fazer aqui uma referência, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas vendo aqui a lista dos deputados federais desse estado, eu falei sincero, não gosto de falar mal de ninguém, né? Um único deputado votou contra essa emenda de criminalização dos juízes. Eu vou me permitir, não é política partidária nem nada, confesso que nem conheço o parlamentar, mas então vou falar bem para não falar mal. Eu vou falar bem de quem votou contra. Foi um único deputado federal desse estado, o deputado federal Nilson Leitão. E acabaram aprovando isso foi para o Senado, e no Senado, não acredito que o Senado, sinceramente, vai aprovar. Eu estive lá no Senado, e claro que eu posso estar enganado, mas as pessoas têm que manter fé no Congresso, nos seus representantes eleitos. Eu acredito, mantenho minha fé, mantenho minha esperança de que isso não vai ser aprovado no Senado. Mas seria importante também que o Senado retomasse o projeto das 10 medidas, se não em sua integralidade, então relativamente àqueles assuntos menos polêmicos. Nada impede que o Senado, por exemplo, então, se o problema é teste de integridade, deixe lá o teste de integridade. Se o problema é lá possibilidade de admitir prova ilícita de boa-fé, deixe de lado isso. Mas tem lá confisco largado, enriquecimento ilícito do servidor público, temas que não são assim tão polêmicos. Prevenir prescrição. Tem algo mais frustrante para o sistema de justiça criminal do que a chamada prescrição. Vejam, o sistema de justiça criminal tem que funcionar da seguinte forma: criminoso condenado e preso, inocente absolvido e para casa. Esse é o funcionamento regular do sistema de justiça. Claro que às vezes se cometem erros, claro que às vezes pode acontecer um resultado anormal, por exemplo, um criminoso acabar sendo solto por uma ilicitude de prova,
ou o pesadelo da justiça criminal, um inocente sendo condenado, mas você tem salvaguardas para tentar evitar isso ao máximo. Mas esse resultado da prescrição, né, o indivíduo é culpado, cometeu o crime, mas ele não pode mais ser punido, porque passou o tempo que a lei estabelecia para que ele pudesse sofrer a sanção criminal. E criminosos poderosos, conhecendo as regras do jogo, trabalham com essas regras de jogo e às vezes a manipulam exatamente para evitar, se eu não consigo alcançar uma absolvição, para se tentar obter aí uma prescrição. Então, uma legislação que remedie esse tipo de problema é algo que vai em favor daquele objetivo, daquele funcionamento ótimo do sistema de justiça criminal. Pois bem, então, e aqui fica uma sugestão, muito humildemente também ao Senado Federal, que não só não aprove, censure essa emenda que criou crime de responsabilidade para juízes e promotores, com pouco debate, com certo afundamento. Até se compreende um sentimento, tanto quanto discutível, dos parlamentares em relação à magistratura, mas o momento de fazer a legislação não é um momento, é um momento de serenidade, não é um momento de trazer à tona eventuais estereótipos, eventuais rancores, e é o momento sim de fazer uma legislação pensando no bem-estar geral. Então, o que se espera do Senado em relação a esse projeto da Câmara, e vejam, agora é um outro projeto, não confundir com esse projeto do abuso de autoridade, mas o que se espera da Câmara é que não aprovem essa parte e, por outro lado, resgatem os melhores pontos lá dos projetos das 10 medidas. Esse caso da chamada Operação Lava Jato tem uma coisa que ela ensina, e eu me baseio também um pouco em experiências similares. Houve uma operação, os senhores e senhoras certamente já ouviram falar, que foi a chamada Operação Mãos Limpas, Operação Manipulite na Itália, que é várias similaridades com a Operação Lava Jato. Começou pequena também. Aqui se começou com uma investigação de 4 profissionais de lavagem de dinheiro. Lá se começou com uma prisão de um pequeno dirigente de instituição filantrópica. E os casos foram crescendo como uma bola de neve, e de repente, como aqui na Operação Lava Jato, centenas de pessoas sendo investigadas, várias processadas, parte delas condenadas e presas. Na Mãos Limpas, os números são mais superlativos. Para se ter uma ideia, nas Mãos Limpas, os 2 primeiros anos da operação, no que se refere à Procuradoria de Milão, foram cerca de 800 mandados de prisão requeridos e deferidos pelos juízes de Milão. Mas tanto a Lava Jato como a Mãos Limpas revelam que a corrupção é um fenômeno complicado de se enfrentar, principalmente quando a corrupção assume características de sistema. Para me entenderem bem, a corrupção existe em qualquer lugar do mundo, seja nos países mais desenvolvidos, seja nos menos desenvolvidos. A corrupção como ato isolado no tempo e espaço. Tem lá na Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, assim como nos países africanos, assim como nos países asiáticos, assim como na América Latina. A corrupção sistêmica já é algo um pouco diferente. Foi algo que foi identificado, por exemplo, lá nas Operações Mãos Limpas,
E aqui no Brasil, pelo menos considerando os casos a julgados, pode-se afirmar que também é identificado um quadro de corrupção sistêmica no caso da Petrobras, com referência aos casos a julgados, certo? O que é a corrupção sistêmica? É quando a corrupção deixa de ser um ato isolado, um padrão de comportamento errático, e passa a ser a regra do jogo. Eu interroguei diversas testemunhas ou acusados desse caso da Operação Lava Jato e pessoas que haviam participado dos crimes, mas que acabaram resolvendo confessar ou colaborar com a justiça, e várias delas utilizaram para mim a expressão regra do jogo. A regra do jogo era que se pagava propina em contratos da Petrobras. E muitas vezes você estava ouvindo a pessoa, o empresário que pagou propina, e se perguntava para o empresário, mas por que pagava? Qual que é a vantagem que o senhor obteve? E você não tinha uma resposta concreta. Normalmente o que se tinha, claro que eventualmente eles podem não estar sendo totalmente verdadeiros, mas vários me disseram isso, me disseram que se pagava porque era uma regra pré-estabelecida, que em contratos da Petrobras, um percentual era dirigido de propina a agentes da Petrobras e outro percentual era dirigido a agentes políticos que sustentavam politicamente aqueles agentes da Petrobras em seus cargos. Da mesma forma, ouvindo quem recebeu a propina, agentes da Petrobras, e alguns deles confessaram e colaboraram, se perguntava por que você recebia, por que te pagava? E normalmente também não se tinha uma resposta muito objetiva, senão a referência de que era a regra do jogo. Quase como se você vai no restaurante e paga lá a gorjeta de 10%, porque é uma regra pré-estabelecida que você paga a gorjeta no restaurante. Mas pagar propina em contrato público é algo mais assustador e nada trivial em comparação a gorjetas de restaurante. Não estou criticando gorjeta de restaurante. Não me confunda, porque depois tem que ir no restaurante aqui comer. Posso sofrer retaliação. E vejam, no caso da Petrobras, pagar propina como regra, isso gerou um custo imenso. Os valores são astronômicos. Quando se fala em Petrobras, tudo é superlativo. Contratos bilionários, cansei de ver contratos de mais de $1 bilhão em uma propina percentual, ainda que um percentual não tão elevado. Normalmente lá era entre 1% a 3%, ainda assim os valores são astronômicos. A Petrobras, todos sabem disso, em 2015, acabou, depois de muito tempo, negando que seus contratos tivessem qualquer problema. Na verdade era um exemplo de governança, mas a realidade se impôs e a Petrobras acabou reconhecendo lá um prejuízo só em propina, custo de propina, de 6 bilhões de reais. Bilhões de reais. É uma estimativa, pode ser menos, mas que seja metade disso. 3 bilhões de reais. E os custos indiretos? Será que alguns investimentos ruins feitos pela Petrobras na época desses fatos não tenham, dentre os motivos de terem sido tomados, terem sido efetuadas essas decisões ruins, a necessidade de gerar recursos para pagamento de propina e não propriamente tomar a melhor decisão em benefício da empresa? Caso famoso da chamada refinaria Abreu Lima, do Nordeste. A refinaria foi orçada inicialmente em 3 bilhões de reais. Última vez que eu vi o orçamento dela, estava em 18 bilhões, desculpe, reais não, dólares.
3 bilhões de dólares e o último orçamento é 18 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares é propina? Não, não é. Pode ser que tenha propina embutida nesse custo, mas o principal é: decisões de investimento ruins foram tomadas. E por que talvez o administrador público não cuidou? Talvez porque ele estivesse pensando não no melhor decisão a ser tomada para a empresa, mas sim na melhor decisão a ser tomada para obter recursos, para obter propina. Interroguei testemunhas, empregados da Petrobras, e diga-se aqui, a grande maioria do corpo funcional da Petrobras não tem nenhuma relação com esses crimes. Esses crimes são concentrados nos cargos mais elevados. Mas ouvindo alguns empregados, por exemplo, sobre a refinaria Abreu Lima, e me disseram o seguinte: se a refinaria funcionar otimamente,